Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Sejam todos muito bem-vindos, que possamos hoje sentir, meus irmãos, as mãos de Jesus nos guiando, nos amparando e nos protegendo. Que possamos ter um domingo em paz, um domingo abençoado, um domingo preenchido do amor do Cristo em nosso coração. Meus amados irmãos, estamos aqui iniciando o nosso Evangelho Diário, mas para nós começarmos hoje, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar algo aqui com todos nós. Meus irmãos, acredito que muitos de nós já ouviu algo que eu vou partilhar aqui. Quando nós convivemos muito com alguém, nós começamos a ficar um pouco parecidos com essa pessoa. Já notaram isso, meus irmãos? Quando a gente começa a conviver muito com um grupo de pessoas, conviver muito com alguém em específico, começamos até a usar as mesmas palavras dessa pessoa. Pegamos até o jeitinho, os trejeitos, a forma de falar. Meus irmãos, ficamos parecidos no jeito, na fala, com as pessoas que estamos sempre por perto. Já perceberam isso, meus irmãos? Bom, eu quero trazer esse nosso olhar para a vida espiritual também. Porque isso não acontece só aqui na Terra enquanto a gente está encarnado. Mas isso também ocorre espiritualmente. Meus irmãos, precisamos diariamente estarmos mais perto de Jesus. Precisamos diariamente nos aproximar, ter uma convivência com Cristo. Que Cristo esteja vivo em nosso coração. Diariamente estarmos com Jesus, convivendo com Jesus, meus irmãos. Porque dessa forma iremos conseguir ter um pouquinho do jeitinho dele em nosso coração. Nos assemelhar, nem que seja um pouquinho, 1%, meus irmãos, a Jesus. Ter ele como nosso guia, como nosso mestre, como nosso modelo a seguir. Meus irmãos, o que eu estou dizendo é, se na Terra, quando a gente convive com alguém, pessoalmente aqui, a gente já vai pegando o jeitinho da pessoa. Meus irmãos, por que não conviver com Jesus diariamente, para que possamos nos aproximar cada vez do Mestre e ter um pouquinho dele vivo dentro do nosso coração? Pensarmos como Jesus agiria, o que Jesus falaria nesse momento, o que Jesus pensaria, para que possamos nos assemelhar, ter um pouquinho do jeitinho de Jesus, da bondade, da caridade, da paciência do Cristo dentro da nossa alma. Que possamos conviver com Cristo a cada segundo da nossa vida, para que Ele seja, meus irmãos, o modelo que temos a seguir. Bom, meus amados irmãos, com essas palavras em nosso coração, vamos começar o nosso domingo de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo o Evangelho, uma passagem, com a obra Há 2000 anos. Meus irmãos, hoje nós chegamos já no capítulo 4 da segunda parte desse livro. Ou seja, meus irmãos, faltam apenas 6 capítulos para encerrarmos essa grandiosa obra. Estamos aqui já há 31 dias, meus irmãos, e em breve terminaremos as reflexões desta obra. Olha como os dias, meus irmãos, eles vão passando, mas a gente também vai acolhendo em nosso coração os ensinamentos de cada dia vivido e que hoje a gente possa partilhar umas palavras de esperança e de esclarecimento para a gente carregar em nosso dia. Meus amados irmãos, mas vamos adentrar aqui na história, continuar o que a gente começou a refletir ontem também. Meus amados irmãos, chegamos no capítulo 4 e no início desse capítulo, Emmanuel,
ele vai ponderar algo para a gente que é essencial a gente também compartilhar aqui. Emmanuel vai dizer que cada história, vou até mostrar para a gente, narrada aqui nesse livro, cada história de vida narrada aqui é uma história de vida real. E na vida real não temos fantasias e nem sonhos. E Emmanuel diz isso para nos chamar um pouquinho para a realidade. Para a gente entender que os fatos que estão acontecendo nessa história, capítulo a capítulo, são fatos que demoraram por vezes anos ou meses para ocorrer. Porque a vida real é assim. A gente não vive na vida real uma coisa atrás da outra o tempo inteiro acontecendo. Uma novidade atrás da outra. Um fato surpreendente atrás do outro. Não. Geralmente a gente passa alguns meses tranquilos, depois chega um mês mais conturbado, passamos anos com uma dificuldade, depois tudo melhora. Então, na vida real, é isso que Emmanuel está nos dizendo. Temos altos e baixos, e isso às vezes é com o tempo. Demora anos, demora meses. E ele nos atenta a isso, querido benfeitor Emmanuel, porque, meus irmãos, os fatos que nós estamos narrando aqui, novamente, demoraram anos ou meses entre si. Mas às vezes a gente tem a percepção que está uma coisa acontecendo atrás da outra. Porque cada capítulo é uma coisa nova. Mas Emmanuel nos atenta que não. São coisas que demoraram anos e meses, mas como está colocado em uma obra escrita, às vezes a gente tem essa percepção de que cada dia acontecia uma coisa diferente. Mas não é. Isso aqui é história de vidas reais, meus irmãos. De encarnações que tem muito a nos ensinar. Então vamos nos atentar a isso, porque na história, cada vez mais a cada capítulo, tá, meus irmãos, vão se passando anos, meses, tudo bem? E agora, meus irmãos, a gente vai fazer aqui uma recapitulação do que a gente viu já esses dias. Lembremos que Saul foi lá e contratou um feiticeiro para poder tentar conseguir, através dos espíritos das sombras, a simpatia de Flávia. Saul pagou com muito ouro ele e ficou lá meses e meses esperando, porque o tempo passa. Então ele não conseguiu nada. Depois, Aurélia, filha de Fúvia, também queria colocar um fim nesse relacionamento, não gostava muito, que era apaixonada por Plínio. E fato é, meus irmãos, que depois de muito tempo, é bom a gente se atentar a isso, o casamento de Flávia, ele começou a afundar. Afundar, meus irmãos. Porque Plínio, o marido de Flávia, deixou-se levar pelo poder, pela ganância, pelos prazeres passageiros e baixos da terra. Plínio, ele vivia mergulhado em festas naquela época, uma festa atrás da outra. Ele passava dias fora de casa, dizendo que estava trabalhando. Ele até trabalhava, mas ele também ia para essas festas. E cada noite ele estava com uma mulher diferente. Então Plínio, ele estava conduzindo a vida dele de casado como se ele estivesse solteiro. Ele não entendeu que ele já era casado, que ele estava construindo uma família. Ele queria os dois. Ele queria continuar casado, ele queria ter Flávia, mas ele também queria ter a vida de solteiro dele. Com as várias mulheres, com as várias festas. E isso afundou o casamento dele de Flávia. Porque Flávia, naquela doçura, naquela meiguice, deixou o coração dela se transformar por um coração carregado de ciúme. Então os dois estavam sempre em atrito. Plínio não pensava nos sentimentos de Flávia quando ele fazia essas coisas com ela,
E Flávia não sabia comunicar a dor dela para Plínio. Não conseguia ter uma comunicação com ele, uma conversa. Então ela sabia expressar a dor dela através do ciúme. Fato é, meus irmãos, que uma dessas mulheres que Plínio se envolveu era justamente Aurélia. Ela conseguiu o que ela queria. Ela queria Plínio e ela conseguiu. Pela via rápida novamente, pela porta larga. Ela conseguiu ficar com Plínio. Então os dois eram amantes e Flávia, coitadinha, sofrendo em meio a toda essa situação. Mas é importante a gente lembrar que Aurélia, meus irmãos, ela também era casada. Aurélia era casada. E Aurélia, meus irmãos, lendo aqui, aliás, esse capítulo 4, vou falar uma percepção pessoal que eu tive dessas páginas. Percepção que eu tive, eu fui formando um pouquinho a personalidade de Aurélia. Então, a minha percepção pessoal, meus irmãos, é que Aurélia me remete muito uma alma inconsequente, que age sem pensar no outro, que age sem pensar no futuro, que se preocupa só com os prazeres do aqui e do agora, ou seja, o que eu posso fazer hoje para eu viver o melhor da vida, dos prazeres aqui na Terra. É isso que eu vou fazer. Então a Aurélia, ela conduzia a vida dela muito assim, pensando somente em si, pouco importava com o outro. Inclusive, meus irmãos, ela pouco se importava com a própria mãe, a Fúvia. Porque agora a gente vai entrar numa parte até importante da nossa história. Fúvia, meus irmãos, aquela lábios de calúnia, inventou tanta mentira de Lívia. Fúvia, ela já estava de cama porque ela estava muito doente. Já tinha muitos meses, muito doente. E a Aurélia mal cuidava da mãe. Nem sequer ia lá para poder amparar e ajudar a mãe. E Fúvia ficava revoltada com isso, porque ela chegava a gritar: aonde que está a Aurélia, que não está aqui para me ajudar? E eu gostaria de trazer o nosso olhar delicado para esse momento, meus irmãos, para nós pensarmos o seguinte: olha a vida que Fúvia teve até o momento. Muita inveja, plantando muita calúnia, criando muitos adversários. Agora, um momento dela de dor, quem que estava ali para ajudar ela? Porque ela só afastou as pessoas do convívio. Ninguém se aproximava de Fúvia, pelo menos na história a gente não tem isso relatado, por carinho, por amor, por bondade. Não temos isso relatado na história. Porque Fúvia, ela tinha muita inveja, ela inventava muitas mentiras. Então, ela afastou as pessoas dela. E agora, quando ela estava doente, nem a filha dela estava ali para ajudar. E aí Fúvia ficava revoltada, gritava: onde que está a Aurélia que não está aqui me ajudando? E olha, meus irmãos, nós temos uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que traz um ensinamento que eu falo que se casa perfeitamente com esse capítulo aqui da obra há 2000 anos. Essa passagem do Evangelho, nós encontraremos ela, meus irmãos, no capítulo 14, item 9. É uma passagem que vem nos falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E essa passagem, meus irmãos, ela não apenas vem nos falar sobre a ingratidão dos filhos para com os pais, que é nitidamente o que Aurélia vive aqui pela sua mãe Fúvia, mas também é uma passagem que nos esclarece sobre a responsabilidade que todo pai e toda mãe tem ao receber um espírito em teu seio familiar. Toda mãe e todo pai tem uma grande responsabilidade quando traz em teu seio familiar uma criança, um filho. Pois é um espírito ali que dependerá
da educação moral deles para esse espírito também crescer e se desenvolver. Só que essa passagem do Evangelho nos atenta a algo, que da mesma forma que temos pais extremamente zelosos, que cuidam e se preocupam com a educação moral do seu filho, na terra, nós também temos o outro lado. Pais que simplesmente não se preocupam com essa educação moral do filho. Vivem nos extremismos. Ou passam a mão na cabeça para tudo do filho, dizendo sim para tudo, ou irão negligenciar totalmente o teu filho. Esses dois extremismos são extremamente prejudiciais para a educação moral de uma criança. Porque essa criança está só num corpo pequenino ali nos primeiros anos, mas é um espírito com uma bagagem espiritual gigante. E esses primeiros anos de vida é a oportunidade perfeita que os pais têm para poder reeducar moralmente aquele espírito, lhe mostrar novos caminhos, corrigir, meus irmãos, certas formas de agir que já vemos que são coisas lá de outras existências. Meus irmãos, os primeiros anos de vida, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso. É uma grande oportunidade que os pais têm para trabalhar a moralidade daquele espírito que recebem como filho. E muitos pais na Terra, a gente tem ainda esse lado, vivem esses dois extremos. Ou dizendo sim para tudo, e dizer sim para tudo não é sinônimo de educar moralmente seu filho. E também temos os pais que irão negligenciar o filho. E aí já é uma outra responsabilidade. É algo que diretamente, meus irmãos, irá afetar tanto a vida dos pais como a desse espírito, que é filho. E aí eu gostaria de ler aqui pra gente essas palavras do Evangelho, porque nos dizem assim: os vossos cuidados e educação que irão dar lhe auxiliarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se deixarem se desenvolvam nele o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. A gente separou 2 momentos aqui dessa passagem, que é uma passagem longa. E olha esse final. Se os pais fecharem os olhos para aquele egoísmo, para aquele orgulho que desde cedo aquela criança, que é um espírito, já demonstra, se os pais fecharem os olhos para os caminhos que os filhos estão tomando, as formas de agir, as formas de falar, que não tem harmonia com o caminho do bem, a passagem do Evangelho nos diz: não se espantem se futuramente receberem ingratidão em troca. E foi isso que aconteceu com Aurélia, a filha de Fúvia. Porque convenhamos que Fúvia ela não tinha um modelo, meus irmãos, de um coração muito bondoso para a própria filha seguir, não é mesmo? Então, o que a gente deduz, pelo que é narrado brevemente na história, é que a Aurélia via sempre a mãe tendo essas atitudes mesquinhas, calúnia, essas coisinhas para atrapalhar a vida dos outros, querendo sempre o caminho fácil. Essa é a visão que a Aurélia tinha da mãe. Fato é, meus irmãos, que mais tarde o que Fúvia foi colher dessa filha? Ingratidão. Fúvia não aproveitou para poder auxiliar no crescimento espiritual da própria filha. E mais tarde a Aurélia lhe pagou com ingratidão. Então, meus irmãos, fato é, vamos voltar aqui para a história, fato é que Fúvia ela vai ficar tão irritada com a sua filha, mas tão irritada por Aurélia não estar ali cuidando dela enquanto ela está doente, que ela vai começar a maldizer a própria filha, a xingar, a contar tudo que a filha faz de errado,
as traições, as mentiras, os planos errados que Aurélia fazia. E Fúvia vai contar isso diretamente para o seu genro. E tem uma ressalva aí na história. A única pessoa que cuidou mesmo de Fúvia foi o genro dela. A própria filha não cuidava, mas o genro cuidava. O genro era muito bonzinho, muito calmo. E aí Fúvia começou a contar tudo que a Aurélia estava fazendo. Olha, ela tá te traindo, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo. Tudo de errado, de tanta raiva que ela tava da filha. E o genro vai ouvir tudo isso. E vai ficar muito mexido. Os dias vão passar, meus irmãos. E a própria Aurélia, em um ato de ingratidão, irá envenenar a própria mãe. A Aurélia já está cansada de ouvir os gritos de ajuda, a mãe doente. E num ato de ingratidão, ela irá envenenar a própria mãe. Aí na história nós temos marcado o fim de uma das almas que fez calúnia a vida inteira, que foi Fúvia. A própria filha envenenou. O genro, depois de tudo que aconteceu, irá suicidar. Ele não aguentará lidar com as traições da esposa, com todas as verdades que Fúvia contou das coisas que a esposa fazia, Aurélia, e irá suicidar, meus irmãos. Bom, nós teremos aí também uma terceira alma que começará a encaminhar para os seus últimos dias na Terra. Não essa alma, mas nós teremos ainda mais. E a gente vai descobrir isso amanhã. Quem vai ser essa terceira pessoa na história que irá partir para o plano espiritual? Lembremos que Fúvia, ela partiu bem atordoada, bem perturbada, mostrando para todos nós que a gente vai encontrar no plano espiritual muito daquilo que a gente semeou aqui na existência terrena. E agora essa terceira alma, ela vai ter um desencarne um pouco diferente. E a gente vai descobrir isso amanhã. Meus irmãos, eu convido para a gente estar aqui. Meus amados irmãos, amanhã já estaremos no capítulo 4 dessa obra. Um capítulo muito marcante, porque é um capítulo que ele irá ali introduzir para a gente algo que vai acontecer com Lívia na história. Então a gente está vendo que Emmanuel, ele está nos contando o que está acontecendo já na vida de cada pessoa, de cada alma, o que foi acontecendo, o fim que cada um foi tendo, e agora a gente já vai chegando na parte de Lívia, na parte de Públio, na parte de Flávia, o que vai acontecer na vida deles. Bom, amanhã nós entraremos e estaremos no capítulo 4. Nós convidamos a todos para estarem presentes aqui conosco. Meus amados irmãos, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, meus irmãos. Uma excelente manhã de domingo para todos nós. Que assim seja.